Saudações, professor Artemis. Esta é a apresentação do meu mapa conceitual. Eu me chamo Pedro Henrique, faço o 7º semestre de Engenharia de Energias e irei apresentar o mapa conceitual que eu elaborei para a avaliação de uma das disciplinas do curso, chamada Fenômenos de Transporte 2. Este aqui foi o artigo que eu utilizei como base para fazer o mapa conceitual. E na página 8 se encontra aqui o tipo de mapa conceitual que eu elaborei. Foi o modelo hierárquico, com um tópico central e ramificações distintas, mas que se relacionam ao tema central. Este aqui é o livro da disciplina, a qual foi utilizado como base teórica para a elaboração do mapa conceitual, que é o Fundamento de Transferência de Calor e de Massa, a 7ª edição do Frank Incorpora. E o mapa conceitual ele aborda alguns temas específicos, alguns capítulos desse livro específicos. Ele vai falar especificamente sobre a transferência de calor por convecção. Como podem ver aqui, eu coloquei convecção como sendo o tema principal, e cada um desses quadrados aqui, retângulos, com um título específico, é referente a um capítulo que discorre sobre convecção, suas características, seus tipos de convecção diferentes. Aproximando aqui, poderemos ver a definição: transferência de energia térmica entre uma superfície e um fluido sobre uma área. Pode ser natural, causada por meio de forças de empuxo das diferenças entre as massas específicas, ou forçadas, em que o escoamento é causado por meios externos, regida pela lei do resfriamento de Newton. E a partir daqui vai para sobre a convecção, é mais o conceito introdutório, capítulo que dá início a esse tema. Ele vai falar especificamente a respeito das camadas, limites, os tipos de equação que são utilizados para efetuar o cálculo do coeficiente de atrito, o cálculo da tensão de cisalhamento, cálculos como esse: a camada limite, a camada de velocidade, a camada limite térmica, e suas respectivas equações, assim como o significado das camadas limite. A camada limite sempre existirá para o escoamento sobre qualquer superfície, e a camada limite de concentração. O livro aborda esses 4 principais tipos de designações para a camada limite. Depois ele vai falar sobre os coeficientes convectivos locais e médios, que se dá pela transferência de calor, taxa de calor total, que é transferida, a equação que relaciona os coeficientes convectivos, médio local, que é essa de cá, essas duas de cá, e a partir disso, a transferência de massa, que é a taxa de transferência molar total, a equação que relaciona os coeficientes de transferência de massa por convecção, médio local, e em seguida, o livro também vai discorrer sobre o escoamento laminar turbulento.
que é referente às camadas limite de velocidades laminares e tubulares, que vai envolver o número de Reynolds crítico e o número de Reynolds, que podem ser calculados por meio dessas duas equações, sendo que o número de Reynolds crítico ele tem esse padrão aqui, essa convenção de 5 vezes 10 à quinta. Depois dessa primeira parte aqui, nós podemos ir para o escoamento externo, que a partir daqui ele vai avaliar os métodos que serão utilizados nesse cálculo específico, né? Esses valores de transferência de calor pelo método específico, que indicam a dependência do número de Nash em relação ao número de Reynolds na forma de uma lei de potência. Esse é o número de Nash, C vezes número de Reynolds vezes número de Prandtl. E a partir daqui ele vai para o método da placa, plano, escoamento paralelo, as suas características, escoamento laminar sobre uma placa isotérmica, solução por similaridade, escoamento turbulento sobre uma placa isotérmica, condições de camada limite mista, comprimento inicial não aquecido, placas planas com condições de fluxo térmico constante, limitações de uso de coeficientes convectivos. Tudo isso são características, né, esse tema aqui, que é a placa plana e escoamento paralelo, que é um método que ele vai descrever as características, e a partir dessas características e condições específicas ele vai permitir fazer uma análise mais precisa de qual método em si vai se tratar para solucionar um problema, um cálculo que precisa ser feito. Em seguida, os outros capítulos, né, vão abordar o escoamento interno e a convecção natural. O escoamento interno ele vai começar dando uma definição do que é a fluidodinâmica. No escoamento interno é muito importante saber se o escoamento é laminar ou turbulento. É a dinâmica desse fluido, como ele se comporta. Os coeficientes convectivos devem ser conhecidos. Nessa seção é apresentada a forma na qual tais coeficientes podem ser obtidos teoricamente para o escoamento laminar em um tubo circular. Em seções subsequentes é analisado correlações empíricas pertinentes ao escoamento turbulento em tubos circulares, assim como ao escoamento em tubos com seção transversal não circular, e é dividido em 3 categorias: a região plenamente desenvolvida, a região de entrada e as propriedades dependentes da temperatura. Essas 3 características aqui, esses 3 tópicos, são os que vão mais precisamente dividir essa parte da análise, essas condições térmicas aqui. E por último, tem-se a convecção natural, que inicialmente é feita as considerações físicas a respeito disso. Na convecção natural, o movimento do fluido é devido às forças de impulso no seu interior, enquanto a convecção forçada, o movimento é imposto externamente, a ação de uma força externa. O impulso é devido à presença combinada de um gradiente de densidade no fluxo e de uma força de corpo que é proporcional à densidade. Na prática, a força de corpo é geralmente gravitacional, embora ela possa ser uma força centrífuga em equipamentos em que há rotação de fluidos, ou uma força de Coriolis no movimento rotacionais na atmosfera e nos oceanos. A partir dessa definição é feita a apresentação dos efeitos da turbulência. Logo em seguida, que é importante observar